Eu tô cansado, eu tô com problema na coluna, é muita faixa, é muita medalha, eu tô ficando meio corcunda. Só provocadinha, porque também eles me encheram o saco. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Falar que o Gabigol já é uma realidade do futebol brasileiro chega a ser igual a dizer que 2 e 2 são 4. Em apenas quase 3 anos de Flamengo, Gabriel Barbosa já é o artilheiro do século em um clube tão grande como o rubro-negro, um feito para poucos. E que o cara é altamente debochado também não é novidade para ninguém. O cara já chegou a cantar isso aqui 2 vezes, sem medo, após ganhar alguns títulos por aí. Além disso, Gabigol tem o hábito de rir na cara dos adversários quando há discussão entre eles. O Gabi não tem papas na língua e agora terá um cara à altura do seu lado. Renato Gaúcho Portaluppi, por sua vez, já foi jogador de futebol e inclusive campeão brasileiro pelo Flamengo, além de fazer história no Fluminense e principalmente no Grêmio. Seu personagem no futebol, tanto como ex-jogador como atual treinador, é um dos mais agradáveis possíveis para o torcedor médio no Brasil. Espírito boleiro e provocador ao extremo, a ponto de deixar torcedores dos clubes rivais sem linha de tão irritados. Renato já chegou a dizer o seguinte enquanto estava treinando o Grêmio e na semifinal da Copa do Brasil de 2020 passou pelo São Paulo no Morumbi, que contava com 68% de posse de bola contra 32% do Grêmio que ele comandava. Deixa eu te contar uma coisa sobre posse de bola. Minha equipe é objetiva para fazer o gol. Não adianta ficar tocando a bola dentro do nosso próprio campo. Quando meu time tem a bola, ele é agressivo. A mim não interessa ter 50%, 60%, 70% de posse de bola. Aliás, eu vou te contar uma historinha sobre essa posse de bola. Teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar. Levou para jantar à luz de velas. Conversou bastante. Saiu do restaurante, foi até a boate e ficou até às 5 da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu, conversou com ela 15 minutos e levou ela para o motel. Você entendeu? Se não entendeu, outra hora eu te explico. O meu amigo, no fim, ganhou o jogo. Feliz Ano Novo. O Renato tem a mania, além de ser o famoso futevôlei, de ser extremamente provocador, sem mania de agradar os repórteres em entrevistas e ter um estilo muito intenso dentro de campo. E falando do Gabriel, é só a gente recordar bem quando ele e o Diego Ribas, quando foram campeões brasileiros com o Flamengo em 2020, debocharam sobre posturas e declarações de alguns jornalistas e setoristas que não estavam agradando o suficiente para os jogadores do Mengão. Não vamos falar nome? Ah, tamo aí. Seu Benê Casagrande. Eita, Seu Benê Casagrande. Eita, nós, meu amigo. Você é um belo de um palhaço. Meu amigo. E lembrei outra. Seu André Rizek falou que o campeonato do Vasco foi melhor porque ele liderou 2 rodadas. Ô, tia, sabe outro aí também que não ia sobrar? E já tá mais que provado que os dois têm tudo para gerar um grande entretenimento. Renato Gaúcho, em certa entrevista, num dos recentes jogos do Flamengo, brincou e disse que Gabigol ainda não está preparado para assistir seus vídeos no tempo de jogador, pois ele foi melhor e o DVD dele está guardado em sua gaveta. Já o Gabigol falou que, de acordo com o andar da carruagem, vai ultrapassar rapidamente. Ambos parecem, juntos, muito descontraídos e sorridentes, além do próprio Portaluppi ser ótimo de vestiário. Chopp, curtição, praia, é isso que essa dupla pode ter junto, além, é claro, de títulos. O eterno Jorge Jesus possui uma postura bem mais séria, assim como o Domenech Torrent e o próprio Rogério Ceni, que chegou a ser sacaneado algumas vezes, mas sem muito revide pelo craque rubro-negro. Não parecia haver aquele espírito que o próprio Renato Gaúcho tem, uma vez que o Rogério chega a ser um cara bem mais sério. Imagina o Flamengo campeão de algo importante como a Libertadores e os dois num trio elétrico, juntos e provocando todos em alto e bom tom. Seria muito bom de se ver. Você acha que o Renato, treinador, será ídolo no Mengão ou apenas a passagem como jogador? Será que ele conseguirá repetir os feitos no Grêmio quando foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e chegou perto de passar o Real Madrid na final do Mundial? Deixe nos comentários. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Aqui tem vídeo todo dia. Comente, curta e compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Até a próxima.